Se aprofundar na história é deixar de ser protestante. Essa frase foi dita por São João Henrique Newman há mais de 100 anos. Esse ex-pastor anglicano, que se tornou católico, se tornou inclusive cardeal, recentemente foi canonizado pelo Papa Francisco. E essa frase tem se mostrado profética desde que ela foi proferida. Se aprofundar na história é deixar de ser protestante. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, minha irmã. Eu sou o professor Eduardo Faria. Eu quero saudar também as pessoas que nos acompanham pelo YouTube, milhares de pessoas nos acompanhando pelo YouTube, milhares de pessoas nos acompanhando pelo Instagram. Recebam o nosso carinho, o nosso abraço. E eu tenho um pequeno apostolado no Instagram, e o objetivo desse meu apostolado é ajudar você a conhecer, amar e defender a fé católica. E eu tenho dito e repito que o meu objetivo com esse apostolado não é trazer protestantes para a Igreja Católica. Eu tenho dito isso e repito. O meu objetivo é fortalecer católicos. O meu objetivo é fazer com que católicos se apaixonem cada vez mais pela fé que o Senhor Jesus nos deixou. Mas, mesmo esse não sendo o meu objetivo, diariamente eu recebo testemunhos após testemunhos de irmãos nossos, protestantes, que estão chegando à plenitude da fé, de irmãos nossos protestantes que estão retornando para o lar, retornando para casa, e isso tem acontecido. Milhares e milhares e milhares de evangélicos estão se convertendo à Santa Igreja, ao ponto de teólogos protestantes não entenderem o que está acontecendo, ao ponto de teólogos protestantes fazerem encontros teológicos, como foi realizado essa semana, para discutirem o porquê de tantos evangélicos estarem se tornando católicos, e evangélicos desde bispos, pastores, presbíteros evangélicos, diáconos, até irmãos missionários, membros, leigos. E é interessante porque essa semana eu assisti umas dessas elaborações. Por que que tantos evangélicos estão se tornando católicos? E é interessante os motivos que foram elencados. É por uma questão psicológica. São pessoas que estão em busca de um pai e encontram no padre ou no papa esse pai. Não, então não é psicológico, são questões estéticas. As igrejas católicas têm uma arquitetura mais elaborada, a iconografia católica é mais bonita. Então diz, é uma questão histórica, psicológica, estética, tentam arrumar todo tipo de motivo, só esquecem de um detalhe. Tantos evangélicos estão voltando para casa, porque a Igreja Católica de hoje é a mesma igreja que o Senhor Jesus fundou. Não deixe ninguém dizer algo diferente disso para você. Dói o meu coração quando eu ouço falar de um católico que saiu da Santa Igreja e foi para um outro arraial.
abdicando da comunhão dos santos, abdicando do amor de Nossa Senhora, abdicando do próprio Cristo que vem ao nosso encontro na Sagrada Eucaristia. E é interessante porque a gente vê muito essas histórias, né? Não, eu era católico e hoje eu vim para a igreja evangélica, e vocês católicos, vocês adoram imagem, vocês são idólatras e etc, etc, etc. Aí você vai conversar com a pessoa. Ah, você era católico? Sim, eu era católico. Você ia à missa todo domingo, né? Não, todo domingo não. Ah, tá, mas você leu a Bíblia toda? Não, toda não. Ah, tá, mas você então leu o catecismo pelo menos? Não, também não. Não era católico nada. Você não era católico nada. Você não se deu ao trabalho de estudar um pouquinho acerca da sua fé, larga e vai embora falando, não, eu era católico, eu sei do que se passa lá. Era nada. Eu quero contar um pouquinho da minha história para vocês, narrando um pouquinho no tempo que eu tenho nessa tarde, acerca de como que um anticatólico convicto, eu era um anticatólico convicto, se torna devoto de Nossa Senhora de Guadalupe, se torna devoto de Santa Teresinha do Menino Jesus. E eu pretendo narrar um pouquinho da minha história e como que isso aconteceu. Eu nasci em 1981, fiz 40 anos ano passado, cresci num lar não religioso, pais muito amorosos, muito queridos, mas um lar que não tinha uma prática religiosa, pelo menos de frequentar igreja. Eu aprendi a amar a Deus, a amar ao próximo, mas a gente não tinha nenhuma prática religiosa. E como a maioria dos lares brasileiros, eu fui batizado com 1 ou 2 meses de idade, fui batizado na Santa Igreja. Então as pessoas me perguntam, Eduardo, há quanto tempo você é católico? Há 40 anos. Com 2 meses de vida, eu fui batizado na Santa Igreja. Mas eu cresci na década de 80, eram os tempos, não tive frequência à igreja, e com 16 anos de idade, eu me tornei presbiteriano. Com 16 anos de idade, eu comecei a frequentar a igreja presbiteriana, e diante de uma mensagem do pastor, acerca do caminho estreito e do caminho largo, acerca do sacrifício de Jesus, e do convite para caminhar pelo caminho estreito, eu decidi render a minha vida a Jesus com 16 anos de idade, na igreja presbiteriana. E queridos, eu não nego essa experiência. Vocês nunca vão me ouvir dizendo que o que aconteceu na minha vida na igreja evangélica não foi de Deus, porque foi um processo que se iniciou. As comunidades protestantes têm a Bíblia Sagrada, ou pelo menos boa parte dela. As comunidades protestantes têm o batismo, e lá eu disse uma coisa para Jesus que eu não sabia que ia me custar tão caro. Com 16 anos de idade eu disse, Senhor Jesus, a minha vida é tua, e o que o Senhor mandar eu vou fazer. Cuidado com as coisas que você promete para Deus. Eu não sabia que isso ia custar tão caro. Isso eu tinha 16 anos. E logo novo, 17, 18, eu comecei a me sentir vocacionado para o ministério pastoral. Fui líder de jovens, fui professor da EBD. Alguém sabe o que é EBD? Alguém falou aí, pode falar mais alto? Escola Bíblica Dominical. Eu fui professor da EBD. Líder de adolescentes, líder de jovens, e fui para o seminário para estudar, para ser pastor. E concluí o seminário em 2009, em 2010 eu fui ordenado pastor. Fui ordenado pastor no dia 30 de outubro de 2010, em celebração da Reforma Protestante. Não sei como que a gente celebra um divórcio, né? Mas é isso que se celebra.
celebração da Reforma Protestante, e eu me dediquei ao pastorado na igreja presbiteriana com muita sinceridade de coração. Eu tinha certeza de que eu estava cumprindo a vontade de Deus, e eu tenho certeza que, de certa forma, eu pude ser instrumento de Deus em famílias que estavam se destruindo, e eu pude levar uma palavra de restauração. Pessoas que estavam envolvidas com vícios, e eu pude evangelizá-las e discipulá-las. Mas eu preciso, antes de continuar, contar para vocês como que, infelizmente, a igreja protestante entende a fé cristã, a história do cristianismo e o porquê da existência da igreja protestante. Vou tentar contar para vocês em 2 minutos, 1500 anos de história, segundo a igreja protestante nos ensina, e detalhe, segundo eu ensinava para as pessoas. Funciona da seguinte maneira: o Senhor Jesus se encarnou, viveu uma vida perfeita, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou, subiu aos céus, derramou o Espírito Santo, e os apóstolos saíram pelo mundo conhecido, plantando igrejas, anunciando a salvação, e a igreja foi fiel, no século I, no século II, no século III, até que no século IV, aconteceu uma coisa terrível. Constantino se converte, a igreja ganha liberdade religiosa, e a partir do século IV, começam a entrar uma série de heresias na igreja. Coloque quantas aspas você quiser, tá? Que heresias são essas? Heresias: devoção a Nossa Senhora, purgatório, transubstanciação, imagens, não podemos esquecer das imagens, oração pelos mortos, etc, etc, etc. Vocês já devem ter ouvido falar disso. Ter imagem é errado. Devoção a Maria é errado. Rezar pelos mortos é errado. E eu aprendi e ensinava que tudo isso aconteceu depois do século IV. E a igreja foi se afastando de Deus, ou usando um termo que um teólogo protestante brasileiro usa, a igreja se degenerou. E a igreja foi se afastando de Deus, se afastando de Deus, se afastando de Deus, até que, no século XVI, Deus levantou Martinho Lutero, Deus levantou João Calvino, e aí sim, a igreja voltou para o projeto original de Deus, sobre o nome de Igreja Protestante. Foi isso que eu aprendi, é isso que é ensinado há mais de 500 anos pela Igreja Protestante, e é isso que eu ensinei. E detalhe, foi com isso que eu trouxe vários católicos para a Igreja Protestante, quando eu era protestante, e por isso eu me penitencio até hoje. Porém, aconteceu uma série de eventos na minha vida que me trouxeram para a realização do que de fato é a Igreja de Jesus. E eu vou contar para vocês rapidamente algum desses eventos que me trouxeram hoje aqui no Instituto Hesed para contar minha história. E o primeiro evento aconteceu em 2015. Fazia 5 anos que eu era pastor. Eu estava em Campinas, no interior de São Paulo, para um evento teológico evangélico que aconteceria lá. E eu começo a conversar com um pastor batista, e a gente começa a discutir teologia. Lembrem-se, eu era pastor presbiteriano,
E aí eu começo a discutir com o pastor Batista. Qual que era o tema da discussão? Quem sabe? O que um presbiteriano e um batista discutem? Batismo infantil. Isso mesmo. Eu, presbiteriano, batizava crianças. O batista, vocês devem saber, não batiza crianças. E a gente começou a discutir. E qual que era a nossa única fonte de autoridade, né? Segundo nós criamos, a Bíblia, sola Escritura. Então eu citava uma série de versículos de um lado e ele citava uma série de versículos do outro. E perceba que o problema do sola Escritura, queridos, essa história de eu só acredito na Bíblia, sabe o que isso significa na verdade? Eu só acredito naquilo que eu entendo da Bíblia. Somente a Bíblia nada mais é do que somente o que eu entendo da Bíblia. Então eu citava a Bíblia de um lado, ele citava a Bíblia de um outro. Eu defendia o batismo de crianças de um lado e ele defendia de outro. Até que eu lancei um argumento que na minha opinião ia resolver tudo. O argumento histórico. Lembra que eu disse para vocês que na nossa visão protestante, o século 1, 2 e 3, a igreja tinha sido fiel? Eu lancei mão do argumento histórico e falei para ele, meu irmão, há registros nos documentos dos padres da igreja, da patrística, do século II, de batismo infantil, porque ele insistia que o batismo infantil era um erro da igreja católica e da Idade Média. E eu falei, não, desde o século II a gente vê registro de batismo infantil. E a resposta que ele me deu, tirou o meu chão. Simplesmente tirou o meu chão. Ele disse o seguinte, Eduardo, você está correto. Mas se você for usar o argumento da ancestralidade da prática para justificar a prática, você vai ter que aceitar também devoção a Maria, oração pelos mortos e imagens. Eu falei, como é que é? Aí ele repetiu, se você for usar o argumento da ancestralidade da prática para justificar a prática, você vai ter que aceitar também devoção a Maria, oração pelos mortos e imagens. E a minha resposta foi, como assim? E a resposta dele foi, assim. Desde o século II, nós vemos que os padres da igreja rezavam pelos mortos, eram devotos de Maria, e tinham imagens. Ou você nunca viu o retrato de uma catacumba do século II? Cheio de imagem na parede. E eu disse, eu não sabia disso. Aí ele disse assim, e nem por isso você, meu amigo presbiteriano, aceita essas coisas ou aceita? E eu gaguejando, não aceito. Porque não está nas Escrituras. Perceba, nós entendemos a Bíblia melhor do que os padres da igreja do século II. Nós entendemos a Bíblia melhor, por exemplo, do que Irineu de Lyon, que foi discípulo de São Policarpo, que foi discípulo de São João. Olha o que Irineu de Lyon, percebam, queridos, Irineu de Lyon foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo de São João. Olha o que ele disse, da mesma forma que Eva foi seduzida para desobedecer a Deus, Maria foi persuadida a obedecer a Deus, por ser ela, a Virgem Maria, advogada de Eva. Assim, o gênero humano que foi submetido à morte por uma virgem, foi liberto da morte por uma virgem, tornando-se contrabalanceada a desobediência de uma virgem pela obediência de outra virgem. Assim, a desobediência de Eva foi resgatada pela obediência de Maria. O nó que a virgem Eva atou com a sua incredulidade, Maria o desatou com a sua fé. Irineu de Lyon escreveu isso no século II. Mas não, eu hoje entendo melhor do que Irineu de Lyon, entendeu?
A questão é que eu compreendo melhor do que Irineu de Lyon. Me perdoem pela ironia, queridos, mas não dá. Não dá. E esse foi o primeiro evento. O segundo evento aconteceu no ano seguinte, no ano de 2016, quando eu fui pregar uma série de mensagens na igreja que eu pastoreava, a igreja presbiteriana lá em Juiz de Fora, no interior de Minas. E eu fui pregar uma série de mensagens sobre o credo apostólico. Credo apostólico, Eduardo? Sim. Os protestantes históricos, e eu era protestante histórico, os protestantes históricos subscrevem ao credo apostólico. É bem verdade que com algumas interpretações muito particulares em alguns pontos. Creio na comunhão dos santos, creio na Santa Igreja Católica. Não, o católico não é bem isso que você está entendendo, mas subscreve. E quando eu fui fazer essa série de mensagens, série de reflexões sobre o credo, eu fui estudar não necessariamente o credo em si, mas a redação do credo. Nós sabemos que a redação do credo foi desenvolvendo com o tempo, era uma fórmula de confissão batismal dos primeiros séculos que foi ganhando corpo. E quando eu comecei a estudar a elaboração do credo, eu me deparei com homens como Santo Agostinho, Santo Atanásio, Santo Ambrósio, São Jerônimo, homens que foram presos, exilados por defenderem a fé católica. Santo Atanásio, por exemplo, foi exilado porque ele defendia que o nosso Deus é um Deus trino e que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Santo Agostinho teve muita dor de cabeça com os pelagianos, com os arianos, com os donatistas, vários hereges. E esses homens, eu citei esses 4, mas tem outros vários. Estes homens defenderam a fé que até hoje nós cremos. E quer saber? A fé que até hoje os protestantes creem. Os protestantes creem na Santíssima Trindade, as definições cristológicas. Jesus é 100% Deus, 100% homem. Jesus tem apenas uma pessoa, a pessoa divina, mas são 2 naturezas, a humana e a divina. Tudo isso os protestantes também creem, mas não pense que isso foi fácil. Ao longo da história da igreja, muitas e muitas disputas teológicas emergiram. E se hoje eu e você cremos num Deus trino, se hoje eu e você cremos que Jesus é o próprio Deus encarnado, é por causa de homens como, não somente eles, mas dentre vários, Santo Agostinho, Santo Atanásio, São Jerônimo, Santo Ambrósio. E você pode pensar assim: não, Eduardo, não é por causa deles, é por causa de Deus. Sim, eu creio que é por causa de Deus, mas eles foram a instrumentalidade humana. E enquanto eu estudava a vida desses santos, eu senti saudade de algo que eu não conhecia. Eu pensei: por que eu não sou da linhagem espiritual desses homens? E eu percebi que tinha algo de errado. Mas aconteceu um terceiro evento também, que foi um desgosto que começou a brotar dentro de mim, com o movimento protestante mundial. Sabe por quê? O movimento protestante mundial, queridos, não tem uma autoridade de fé. Eles dizem que é a Bíblia, mas, como eu já disse para vocês, dizer que eu creio só na Bíblia é dizer que eu creio só naquilo que eu entendo da Bíblia. De modo que eu comecei a olhar para as igrejas protestantes mundo afora, e eu comecei a perceber igrejas protestantes na Europa, nos Estados Unidos, defendendo o direito de assassinar fetos na barriga de sua mãe, defendendo
o direito, por exemplo, à contracepção. E é interessante que, vou pegar o exemplo da contracepção, até 100 anos atrás, todas as igrejas protestantes eram contra a contracepção. Hoje, todas são a favor. O que mudou? O mundo. Qual é a única igreja hoje que diz que a sexualidade é um dom de Deus e deve ser vivida conforme Deus planejou e deve ser aberta à vida? Qual que é? A única igreja que não se rende aos ventos do mundo, aos clamores do mundo. Isso me impactou também. E por fim, e eu diria que esse foi talvez o momento mais impactante nessa jornada. Eu era pastor no Rio de Janeiro. Eu fui para o Rio de Janeiro para estabelecer uma igreja presbiteriana lá. Morava no bairro de Ipanema. E um casal se converte na igreja que eu era pastor. E esse casal quer se tornar membro da igreja. E eu digo, ok, sejam bem-vindos, e por isso vocês vão ter que ser batizados. E o rapaz diz, ok, pastor, eu quero ser batizado. E a moça diz, não, pastor, eu já sou batizada. Eu falei, você já é batizada? Ela, sim, eu sou batizada na igreja católica. Aí eu falei, então, deixa eu te explicar. O batismo católico não é válido. Eu não consigo nem falar isso com a cara séria hoje, gente. O batismo católico não é válido. Mas a igreja a qual eu pertencia não considera válido o batismo católico. E eu disse para ela, se você quiser ser membro da igreja, você vai ter que ser batizada, porque o seu batismo católico não é válido. E quer saber de uma coisa? Entre nós aqui, não espalha não. Eu já tinha dito isso para dezenas, talvez centenas de pessoas ao longo da minha carreira pastoral. E sabe o que as pessoas me diziam? Ok, vamos batizar? E essa moça me disse, não, pastor, eu já sou batizada, eu não aceito ser batizada de novo, não. Batismo é um só. E eu falei assim, bom, deixa eu me aprofundar em teologia sacramental para mostrar para ela que ela está errada. Eu comecei a estudar teologia do batismo. E sabe o que eu descobri? Que muito embora a igreja que eu era pastor não aceite o batismo católico, a igreja católica aceita o batismo presbiteriano, o batismo batista, o batismo metodista, porque é feito no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, é feito com água, é feita com o ministro correto, com a intenção correta. E quando eu descobri aquilo, foi como um grito de unidade. Eu me senti como um filho adolescente rebelde, diante de uma mãe, a Santa Madre Igreja, dizendo, meu filho, volta para casa, meu filho, volta para casa. E a partir daí, eu comecei a estudar, e eu comecei a descobrir, por exemplo, que a igreja primitiva praticava não o sola escritura, mas sim aquilo que eles aprendem na Bíblia, mas também aquilo que eles ouviram dos lábios de Jesus, e também aquilo que o colégio apostólico decidia. Atos 15 nós vemos isso, surge uma demanda doutrinária, eles se reúnem para decidir. Eu descobri, estudando os pais da igreja, que eles eram devotos sim de Maria, como eu acabei de ler para você, que eles rezavam sim pelos mortos, desde sempre, que as imagens eram uma constante na prática religiosa deles. Eu descobri, queridos, que as relíquias eram um dos maiores, as relíquias dos santos eram um dos maiores testemunhos da igreja primitiva, na esperança da ressurreição. Roberto falou mais cedo
dos ossos de Eliseu. As relíquias, como o Roberto muito bem pontuou, não são a superstição ou qualquer coisa desse tipo, mas são um testemunho vivo de que o Deus Criador é o Deus que promete a ressurreição não apenas da alma, mas da carne. E existe um estudo que mostra que onde as relíquias dos apóstolos iam, a gente via os cristãos se multiplicando, conversões aos milhares. E eu fui descobrindo isso. Por exemplo, eu descobri que a Bíblia Sagrada que eu tanto amava, só foi formada porque a Santa Igreja disse o que é Bíblia e o que não é Bíblia. É interessante isso, eu não sei se vocês já se perguntaram isso, mas a próxima vez que alguém disser para você, eu só acredito na Bíblia, faça a seguinte pergunta para ela: ok, aonde está na Bíblia, quais livros pertencem à Bíblia? Aonde está escrito na Bíblia, quais livros pertencem à Bíblia? Lá no índice. No índice hoje, né? Hoje você abre, está lá no índice. Mas quem que formou aquele índice? Me fala onde que São Paulo, São Mateus, São João, São Judas Tadeu, São Tiago escreveu, os livros do Novo Testamento são esses. Por que a epístola de Clemente aos Coríntios não está na Bíblia? E a epístola de 3 João está na Bíblia? Por quê? Uma vez, essa história é até interessante, Roberto. Eu tinha acabado de me tornar católico e um pastor, amigo meu, me chamou para tentar me desvirtuar, né? Na cabeça dele não era desvirtuar, era me trazer de volta. Aí eu perguntei para ele, eu falei: meu irmão, onde que está na Bíblia, quais livros pertencem à Bíblia? E a resposta que ele me deu: quando eu leio, o Espírito Santo me testifica que aquele texto é sagrado. Eu falei: olha, eu não falei nem, mas pensei: olha, parabéns. A grande questão, queridos, é que foram séculos de briga. Existiam grupos que queriam menos livros na Bíblia. Existiam grupos que queriam mais livros na Bíblia. Os gnósticos, por exemplo, queriam mais livros na Bíblia. O herege Marcião queria menos livros na Bíblia. Marcião e os marcionitas só queriam o Evangelho de Lucas, o livro de Atos e as cartas paulinas, só. Insisto na pergunta: quem definiu os livros da Bíblia? Resposta: a Santa Igreja Católica. Simples assim. Se não fosse a Igreja Católica, nós não teríamos Bíblia. A Santa Igreja escreveu, canonizou e preservou as Escrituras Sagradas. É muito fácil hoje eu pegar uma Bíblia encadernada, num papel branquinho, traduzida em português e falar: eu só acredito na Bíblia. Meu irmão, para você ter esse livro nas suas mãos hoje, Deus usou a sua igreja para escrevê-la, canonizá-la e preservá-la. E lendo as Escrituras, eu me deparei com 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. São Paulo escrevendo a Timóteo: todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja, coluna e sustentáculo da verdade. A coluna e o sustentáculo da verdade não é a Bíblia, é a igreja que nos deu a Bíblia. Perceba, quando eu digo isso, eu não estou menosprezando a Bíblia, queridos. É importante vocês saberem disso. Que alguém pode pensar: o Eduardo está dizendo que a Bíblia não é tão importante assim. Não, de forma nenhuma. A Bíblia é importantíssima no lugar dela. No lugar dela.
Para você saber se algo é bom ou ruim, você precisa saber do propósito desse algo. Por exemplo, alguém me pergunta, esse celular é bom? Qual tem que ser a minha resposta? Depende. Para quê? É bom para usar como tábua de carne? Sim ou não? É bom para usar como raquete de ping-pong? Sim ou não? É bom para fazer ligação e mandar mensagem? É. De modo que quando eu pego a Bíblia e tiro-a do propósito para qual ela foi escrita, eu estou usando ela de maneira equivocada. E daí, 500 anos depois, a gente tem milhares e milhares de seitas que dizem que acreditam na Bíblia, mas com práticas absolutamente distintas umas das outras. A igreja do Deus vivo é a coluna e sustentáculo da verdade. Recentemente uma pessoa me perguntou no Instagram, depois você segue lá, professor Eduardo Faria. Eu sempre respondo perguntas do pessoal quando eu posso. E um protestante me perguntou, você acredita que a igreja católica é a única igreja correta? Eu devolvi a pergunta para ele. Eu falei o seguinte, você acredita que Jesus fundou apenas uma igreja ou fundou várias? Você acredita que Jesus é o cabeça apenas de um corpo ou de vários? E se ele fundou apenas uma igreja, onde que ela está? Estou aguardando a resposta até hoje. Estou aguardando a resposta até hoje. Por fim, queridos, eu precisei tomar uma decisão. Perceba, a igreja do século XVI precisava de uma reforma, sim. O padre Paulo Ricardo diz muito isso, né? A reforma protestante não teve motivo, mas teve motivos. Não teve razão, mas teve razões. A igreja precisava de uma reforma, sim. Quem fez essa reforma? Calvino, Lutero, Henrique VIII? Não. Sabe quem fez essa reforma? Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, São Francisco Xavier, Santo Inácio de Loyola, etc, etc, etc. Diante disso tudo, eu tive que tomar uma decisão. E o mais difícil foi, primeiramente, conversar com a minha esposa. Imagina, minha esposa, criada na igreja evangélica, esposa de pastor. Chamei minha esposa e falei, meu amor, eu acho que a igreja católica é a igreja correta. E se for, a gente vai precisar se tornar católico. E a resposta da minha esposa eu acho que foi fantástica. Ela disse o seguinte, vamos investigar. Você tem uma hipótese, vamos investigar. Eu falei, tá aí. Ela não disse nem que sim, nem que não, vamos investigar. E a gente começou a investigar. A gente começou a investigar. Até que, em outubro de 2019, eu estava num restaurante com a minha esposa. Ela pegou na minha mão e falou assim, meu amor, como é que você está? E eu comecei a chorar. E ela disse, eu sei que você não está bem. E eu sei por quê. Porque você quer se tornar católico e teme as consequências. Eu falei, é isso mesmo. Ela disse, eu não sei o que vem pela frente, mas eu estarei do seu lado. Onde fores, irei eu. Onde pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. A minha esposa, Natália, recitou para mim o voto de Ruth para a sogra dela e disse, eu estarei do seu lado. Natália está em casa agora nos assistindo com as nossas filhas.
E eu digo, Natália, que se não tivesse o seu apoio, eu não teria chegado até aqui. Porque, perceba, eu, enquanto pastor, eu tinha casa, a igreja pagava o aluguel do meu apartamento, eu tinha plano de saúde, eu tinha INSS, eu tinha fundo de aposentadoria pastoral, tinha um bom salário, tinha tudo isso. Me tornar católico significaria abrir mão de tudo isso. E eu tive que abrir mão de tudo isso, com esposa e filhas. A minha esposa suportou o peso dessa cruz comigo. Quase 40 anos de idade na época, eu fui morar na casa dos meus pais, ela estava no Rio fazendo um curso, ficou na casa da irmã. Não foi fácil. Mas em Mateus capítulo 13, versículo 44, o Senhor Jesus nos conta a parábola de um homem que encontrou um tesouro escondido num campo. E esse homem vai cheio de alegria e vende tudo o que tem e adquire aquele campo. Para que eu me tornasse católico, foi necessário eu vender tudo que eu tinha. Eu abri mão de absolutamente tudo. Mas posso contar uma coisa para vocês? Saiu barato. Saiu barato, porque eu encontrei um tesouro. Eu encontrei um tesouro na Santa Igreja Católica. Eu cheguei à plenitude de Cristo. Eduardo, você não tinha Cristo antes? Claro que eu tinha. Eu cheguei à plenitude de Cristo. Cheguei à plenitude de Cristo. Em Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23, e assim eu concluo a nossa conversa. Em Efésios 1, 22 e 23, São Paulo diz o seguinte: Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em qualquer circunstância. A igreja é a plenitude de Cristo. Tornar-me católico foi chegar à plenitude de Cristo. E tudo isso que eu contei para vocês poderia ser mais uma história de troca de caminhos, né? Mas eu quero que vocês se lembrem de duas coisas. Primeiro, Roberto falou mais cedo sobre a Arca de Noé. A igreja como a arca, né, Roberto? Já parou para pensar, Roberto? O cheiro dentro da arca, cheio de bicho, cheio de, né? Bicho, excremento. Imagina o cheiro, devia ser insuportável. Mas onde você preferiria estar? Dentro da arca ou lá fora no dilúvio? Ah, porque o meu pároco isso, porque o meu grupo de oração aquilo, é muito problema, é muita confusão dentro da igreja. É problema, é confusão, sabe por quê que é problema e confusão? Porque a igreja é composta por mim e por você. Mas lá fora é bem pior. É bem pior. Segunda coisa, e mais importante, eu me tornei católico por uma série de razões. E isso é uma questão que os estudiosos, os sociólogos da religião não conseguem entender. Eu me tornei católico por uma série de razões. Mas eu me tornei católico principalmente porque só na igreja católica
eu me encontro com o Cristo eucarístico, que vem ao meu encontro e se entrega como meu alimento.